Você já ouviu falar de um livro tão enigmático que muitos acreditam ter sido excluído da Bíblia para esconder segredos inimagináveis? Um livro que pode conter evidências de que nossos ancestrais tiveram contato com seres de outros mundos. Hoje vamos explorar o livro de Enoque, um dos textos mais intrigantes da história humana. Eu me chamo Adriana, seja bem-vindo ao canal Luz da Revelação. Prepare-se para uma jornada que desafiará tudo o que você acha que sabe sobre a nossa origem. Se esse conteúdo te fizer refletir, se fizer despertar algo dentro de si, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Agora vamos juntos desvendar o mistério. Enoque é uma figura central do livro do Gênesis, sendo descrito como o sétimo patriarca depois de Adão, num período anterior ao grande dilúvio. Foi pai de Matusalém e avô de Noé. Diferente de outros, ele não teria passado pela morte, mas sim sido arrebatado por Deus. Este ato misterioso foi interpretado como uma elevação aos céus. O livro de Enoque é, sem dúvida, uma das obras mais controversas e intrigantes da antiguidade. Ele não faz parte da Bíblia tradicional que conhecemos, mas o seu impacto na história da humanidade é inegável. Ele é, na verdade, uma peça central em um quebra-cabeça muito maior, envolvendo civilizações antigas, mistérios astrais e possivelmente visitas de seres de outros mundos. À medida que avançamos na história desse livro, vamos nos aprofundar em suas implicações e explorar teorias e evidências que podem alterar tudo o que sabemos sobre a nossa história e origem. Escrito entre o século III a.C. e o início do século I d.C., esse texto apócrifo já foi considerado uma chave para a compreensão de mistérios insondáveis. Mas o que há de tão fascinante nesse livro? Por que ele foi rejeitado pela Igreja e banido de muitas tradições religiosas? Em seus relatos, Enoque descreve encontros que, para muitos, não eram com anjos ou deuses, mas com extraterrestres. Os textos são compostos por várias seções, sendo as principais o Livro dos Vigilantes, o Livro das Parábolas e o Livro Astronômico. Estes textos descrevem em detalhes eventos apocalípticos e cósmicos, além de narrativas que vão desde a criação até a futura destruição do mundo. O livro de Enoque fala sobre os vigilantes, um grupo de anjos que desceram à Terra e se apaixonaram por mulheres humanas. Desses relacionamentos nasceram os Nefilins, gigantes com habilidades sobrenaturais mencionados no Gênesis capítulo 6. Mas quem eram realmente esses vigilantes? Anjos rebeldes ou seres de outros planetas? Alguns acreditam que as descrições dos vigilantes com suas carruagens de fogo e poderes são, na verdade, relatos de visitas extraterrestres. Essas criaturas, segundo Enoque, trouxeram caos à Terra, ensinando à humanidade conhecimentos proibidos como a astrologia, metalurgia, produção de armas e a magia. O mundo se encheu de violência, levando Deus a provocar o dilúvio para purificar a Terra. Noé, neto de Enoque, foi escolhido para sobreviver à catástrofe e repopular a Terra. Mas o que isso poderia significar em termos históricos? Há várias lendas e mitos sobre gigantes em culturas ao redor do mundo. Desde os gigantes dos mitos nórdicos até os gigantes descritos em antigas escrituras da América Central. Há uma convergência fascinante de histórias. Teóricos acreditam que os Nefilim poderiam ter sido uma raça antiga, possivelmente até descendentes de uma civilização pré-diluviana ou de visitantes extraterrestres que modificaram a genética humana, criando híbridos poderosos e gigantescos.
Evidências arqueológicas de esqueletos gigantes foram alegadamente encontradas em diversas partes do mundo, alimentando ainda mais essa teoria. E se os Nefilim não fossem apenas uma fábula religiosa, mas o legado de uma civilização extinta que deixou as suas marcas na história? Teria sido o dilúvio uma resposta a uma ameaça extraterrestre? Enoque teria recebido mensagens divinas ou seria mais correto dizer mensagens de seres de fora deste mundo para proteger a humanidade? E será que esses anjos caídos eram apenas figuras mitológicas ou poderiam ser interpretados como visitantes de outro mundo? Alguns estudiosos e entusiastas das teorias de antigos astronautas acreditam que os vigilantes poderiam ser, na verdade, seres de fora do nosso planeta. O relato de Enoque sobre a interação dos anjos com os humanos e os segredos tecnológicos compartilhados poderia ser uma descrição arcaica de um contato com civilizações extraterrestres avançadas. A descrição de Enoque sendo levado aos céus em uma carruagem de fogo é para muitos semelhante a uma abdução alienígena. Além disso, os vigilantes, anjos que caíram do céu, podem ser vistos como viajantes de outro planeta, que chegaram à Terra e modificaram a civilização antiga com o seu conhecimento avançado. Na época em que o livro foi escrito, havia grande influência dos povos mesopotâmicos, cujos mitos falavam de deuses como os Anunnaki, descritos como seres que vieram do céu para ensinar a humanidade. Esses deuses, reverenciados pelos sumérios e babilônios, são frequentemente associados aos deuses e semideuses bíblicos, como os Nefilim. A conexão entre os Anunnaki e os vigilantes sugere que antigas civilizações poderiam estar registrando visitas extraterrestres por meio de suas mitologias. E se eu te dissesse que Enoque também está ligado à construção das pirâmides do Egito? Teorias sobre a construção das pirâmides egípcias sugerem que a tecnologia necessária para erguer esses monumentos pode ter sido muito mais avançada do que imaginamos. A precisão matemática, o alinhamento com as estrelas e a escala monumental dessas construções ainda desafiam engenheiros e arqueólogos modernos. O livro de Enoque, com seus relatos de seres celestes transmitindo conhecimento superior, pode ser uma peça crucial para entender como essas estruturas foram possíveis. Estudiosos teóricos sugerem que as estruturas monumentais ao redor do mundo, como as pirâmides do Egito e as da América Central, têm alinhamentos astronômicos que poderiam estar ligados ao conhecimento transmitido pelos vigilantes ou seres extraterrestres. Enoque, sendo descrito como um sábio e profeta, poderia ter recebido esses segredos celestiais e os passado para a humanidade. A Grande Pirâmide de Gizé, em particular, é frequentemente associada a mistérios não resolvidos. Sua precisão matemática e alinhamento astronômico desafiam as explicações convencionais sobre como civilizações antigas, sem ferramentas avançadas, puderam construí-la. Poderia Enoque ter desempenhado um papel como intermediário entre esses seres e os antigos construtores? Apesar da sua exclusão das principais bíblias modernas, o livro de Enoque teve grande impacto no desenvolvimento do pensamento religioso. Ele foi amplamente aceito na tradição judaica do Segundo Templo, e autores do Novo Testamento, como Judas e Pedro, fazem referência direta a ele. A Igreja Etíope Ortodoxa ainda considera o livro parte do seu cânone sagrado e o preserva em sua língua nativa. Em 1947, a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto
em Nag Hammadi, trouxe à luz várias cópias do livro de Enoque, confirmando a sua importância nas comunidades judaicas antigas. Essa descoberta abalou o mundo acadêmico, pois provou que o livro era amplamente conhecido e respeitado no período do Segundo Templo. As perguntas que se seguiram foram: por que ele desapareceu da tradição religiosa ocidental? O que havia nele que incomodava tanto os religiosos da época? Se era apenas uma obra de ficção, por que tantas tentativas de ocultá-lo? Ou será que ele guarda segredos que ameaçam a versão oficial da história humana? Alguns argumentam que as ideias apresentadas eram radicalmente diferentes da visão ortodoxa que emergia no cristianismo primitivo. O livro de Enoque descreve um mundo sobrenatural, cheio de seres cósmicos e batalhas celestiais, onde os limites entre o divino e o terreno são constantemente desafiados. Isso talvez tenha sido considerado perigoso ou herético para a teologia nascente. Alguns teólogos modernos também acreditam que Enoque pode ter sido removido da Bíblia porque suas revelações eram muito poderosas ou potencialmente perturbadoras para a narrativa tradicional. Se o livro de Enoque tivesse permanecido no cânone bíblico, nossa visão sobre anjos, sobre o céu, sobre o Apocalipse e a relação entre o divino e o humano poderia ser completamente diferente. Mas o livro de Enoque não fala apenas do passado. Ele também profetiza o futuro, com previsões sobre o fim dos tempos, o retorno de seres poderosos para julgar a humanidade e uma nova era que surgirá. Essas profecias podem ser interpretadas de várias formas, e uma delas é que esses seres poderosos são, na verdade, extraterrestres que retornariam para terminar o que começaram. Será que estamos prestes a viver o cumprimento dessas profecias? Mas afinal, quem foi Enoque? Um profeta que conversou com anjos ou um homem que teve contato com seres de outro mundo? As respostas, como sempre, são cercadas de mistérios. Este é apenas o começo de uma longa jornada pelos mistérios que envolvem o livro de Enoque. Seria ele um simples texto apócrifo? Ou estamos lidando com um documento histórico que revela interações com civilizações extraterrestres e tecnologia avançada que se perdeu com o tempo? O que está claro é que o livro de Enoque continua a fascinar estudiosos, teólogos e entusiastas das teorias extraterrestres. Para muitos, ele é a chave para desvendar os segredos do passado distante e entender melhor o que realmente ocorreu nas primeiras eras da humanidade. Eu te convido a refletir sobre tudo isso. Quem sabe o que mais está escondido nas páginas desse livro milenar esperando para ser descoberto? Eu vou deixar o link de compra direta do livro de Enoque na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, acaso você queira lê-lo na íntegra. Se você quer continuar essa jornada comigo e descobrir mais mistérios que desafiam a história, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. E não se esqueça de que há outro vídeo disponível para você agora mesmo na tela, e eu recomendo que você o assista. E claro, quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que Enoque realmente teve contato com seres extraterrestres? Até o próximo mistério!